Vimos anteriormente que o que se espera de uma construção soldada é que permaneça íntegra durante toda a sua vida útil. E entendemos que o projetista deve definir quais os requisitos mínimos são necessários para que o material tenha esse comportamento íntegro, através da especificação do material. Além disso, o projetista também deve definir qual o nível de integridade precisa ser assegurado à construção, pois a fabricação não pode introduzir defeitos que comprometam a integridade. E o quanto esta integridade precisa ser assegurada está diretamente relacionada com o risco. Esse é um exemplo de um projeto de estrutura offshore. Você categoriza as suas estruturas em termos de estruturas especiais, primárias e secundárias. E isso tem a ver com quão crítico é o material, na verdade não o material, mas a estrutura naquela condição. Então você vê que os olhares já são considerados estruturas especiais, né? Então aquela coisa da sustentação. É porque você já sabe que a sua probabilidade de falhar é mais alta. Você está levantando o negócio, né? Então a probabilidade de ele falhar é alta. E a consequência é altíssima. Então você vê que você já enquadra a sua estrutura como uma estrutura especial. Veremos, portanto, quais são as premissas que precisam ser adotadas para elaborar a especificação dos materiais e o plano de qualidade. Então, relembrando aqui, as características de temperatura, ambiente e pressão vão me dar as propriedades que os materiais precisam ter, mas a gente vai ter também a influência da forma que a matéria-prima é fabricada, da função que o material, o equipamento ou a estrutura vai trabalhar, das dimensões que estão muito ligadas com o estado de tensões e do risco. Ao analisar as solicitações impostas às estruturas, podemos ver que, apesar de trabalhar em ambiente offshore, não existe um requisito de propriedade para o material associado ao ambiente, pois a forma de proteger as estruturas topside contra a corrosão é pela pintura. Em relação à temperatura, também não existe um requisito especial, pois essas estruturas vão trabalhar no Brasil e, portanto, em temperaturas positivas, que não criam requisitos específicos para aços carbono. Em relação aos esforços, as principais estruturas trabalham em carregamento estático e, portanto, não sujeitas a impactos. Ao definir as tensões admissíveis, o projetista apenas avalia quais as regiões terão os maiores esforços para utilizar materiais de mais alta resistência, buscando com isso reduzir as espessuras e, portanto, o peso, pois afinal estão em uma plataforma que precisa se mover. Algumas regiões podem sofrer mais com a ação de ondas ou ventos fortes, e o projetista precisará ter cuidados especiais de configuração, onde o carregamento for cíclico, para evitar fadiga. Mas e quanto à tenacidade? Se for pensado apenas no tripé de solicitações, como os materiais não estarão trabalhando em temperaturas muito baixas, nem em carregamentos dinâmicos, a princípio não seria esperado que o material precisasse assegurar a propriedade de tenacidade. Porém, sempre que existe uma alta probabilidade de falha ou uma consequência que seja mais crítica caso haja uma falha, será necessário garantir que o material não sofra fratura frágil. Isto significa que, para todas as condições geométricas que imponham estados de tensão desfavoráveis, grandes espessuras, por exemplo, e para todas as posições em que a consequência da falha possa impactar em perdas grandes, em relação ao ser humano, ao meio ambiente ou ao patrimônio, serão exigidos materiais com tenacidade assegurada. E é isso que mostrará nosso caso, onde as estruturas são categorizadas entre especial, primária ou secundária, dependendo do tipo de carregamento imposto e da sua função. Veremos que existem, portanto, associadas às estruturas do módulo,
diversas especificações de aços. Para entender o que é uma especificação que traz requisitos mínimos de propriedades, vamos entender como são obtidas as propriedades de resistência e de tenacidade de um material. Então aqui, resistência mecânica, eu tenho um ensaio de tração, tensão, deformação, eu tenho um comportamento proporcional aqui, tensão, deformação, regime elástico, entrei no regime plástico, tensão, limite de escoamento, encruamento, tensão, limite de resistência. Então essas são as propriedades, né? Tensão, limite de escoamento, tensão, limite de resistência. Aí vou até a ruptura do material e aí meço o alongamento, que é da utilidade, e meço a redução de área, que é da utilidade também. Então, o ensaio de tração me dá 4 propriedades: limite de escoamento, resistência, alongamento percentual e redução de área percentual. A propriedade de resistência mecânica, representada pela tensão limite de escoamento, é a máxima tensão imposta ao material sem que ele inicie um processo de deformação plástica. Essa propriedade é utilizada pelo projetista usando um fator de segurança, pois a ideia é que as tensões médias em cada ponto da estrutura não se aproximem muito da tensão limite de escoamento, para que o material não deforme. Muito embora a gente saiba que localizadamente, por efeitos de concentradores de tensões, as tensões possam ultrapassar a tensão limite de escoamento e o material vai plastificar em alguns pontos. E isso não somente é normal, como é o esperado. Mas a gente deve lembrar que a propriedade de tensão limite de escoamento é obtida em um ensaio de tração uniaxial, em um corpo de prova usinado sem concentradores de tensão, e que em um componente real, as condições geométricas podem impor alguns estados de tensão que dificultem a deformação plástica, triaxiais, por exemplo, como numa grande espessura, um concentrador geométrico de variação de espessuras, um defeito que gera uma grande triaxialidade de tensões, ou mesmo tensões residuais de soldagem. E o material pode não escoar no valor de tensão levantado no ensaio. Aliás, pode até chegar na tensão de ruptura e trincar ou romper de forma frágil sem deformar plasticamente, ou seja, sem escoar. É neste momento que entendemos a importância de assegurar ou não a tenacidade, pois se o material não tiver capacidade de deformar plasticamente em regiões onde a tensão local for elevada, isso significa que seu comportamento poderá ser frágil, ou seja, a necessidade de assegurar tenacidade não está ligada somente ao material em si, nem mesmo à temperatura de operação, mas também ao projeto, em suas diferentes configurações e principalmente com seus diferentes concentradores de tensão. A tenacidade, às vezes a gente vê alguns livros até básicos falando de avaliar a tenacidade em curva de tração, isso aí não existe, né? Então, um ensaio de tração não daria para ver a tenacidade. Mas uma coisa que eu acho interessante de pensar na questão da tenacidade é o que um concentrador de tensões faria no material, mais tenaz ou menos tenaz, quando ele fosse submetido a uma tensão trativa. Então eu tenho um defeito no material e esse material ele recebe uma tensão trativa. E como se comportaria um material? Se o material for mais tenaz, o que acontece é que a tensão ela vai abrindo aqui a trinca, mas sem propagar. Então você arredonda a ponta da trinca e a trinca não propaga. Enquanto que se você tiver um material frágil, a trinca propaga praticamente sem ter tensão. Uma pequena tensão faz uma trinca propagar. Enquanto que o material tenaz, você precisa de muita tensão e ele não propaga. Ele abaula a ponta da trinca, ele distorce, deforma e não propaga. A tenacidade ela pode ser medida pelo ensaio Charpy. O ensaio Charpy é um ensaio de resistência ao impacto.
E você faz em várias temperaturas e avalia o comportamento do material. Na verdade, o ensaio de impacto, esse ensaio Charpy, ele é feito como um ensaio de qualificação, né? Você vai qualificar a sua matéria-prima, você vai qualificar o seu procedimento de soldagem. Agora, essas temperaturas que você diz, vou fazer a menos 60, vou fazer a menos 46, a menos 20, a zero. Essas temperaturas que os fabricantes dizem, muitas vezes até abaixo do que as normas dizem, quer dizer o quê? Será que a temperatura de operação e a temperatura Charpy, elas estão relacionadas? Porque às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas vai estar na temperatura ambiente, para que eu vou botar um requisito de tenacidade se a minha estrutura vai estar na temperatura ambiente? Para que você me pede um Charpy a menos 40 se eu estou trabalhando na temperatura ambiente? Eu só preciso ensaiar, então, na temperatura ambiente. Aquilo ali é um ensaio. Você faz um ensaio num corpinho de prova de 10 por 10 por 55, com um entalhe. Porque aqui você só faz uma avaliação de qual é a energia para uma dada temperatura e buscando ver se tem um comportamento mais dúctil ou mais frágil. Mas será que, se eu estou trabalhando numa temperatura que no Charpy me diz que é uma temperatura que dá um comportamento dúctil, será que isso representa aquilo lá na tua estrutura? A tenacidade é, portanto, a propriedade que está diretamente associada a um comportamento dútil do material. E a gente precisa desta propriedade, não somente quando o equipamento vai trabalhar em baixa temperatura ou sujeito a impacto, mas principalmente quando existe um mais alto risco do material vir a falhar. Agora a questão do material, olha só que interessante, né? Então, eu falei para vocês do Charpy, né? Então vamos olhar lá. Os materiais, aí está lá, as estruturas especiais, as primárias e as secundárias. Todos são a STM A131, que é uma norma, uma especificação estrutural, tá? E aí ele bota lá, olha, eu tenho AH36, DH36 ou EH36 em função do que? Da espessura. Para as espessuras menores do que 10 milímetros, eu vou usar um AH36. Para as espessuras de 10 a 25, um DH36. E para estruturas de 25 a 50, um EH36. Vamos ver o que são esses A, D e E. Os aços estão separados por categorias e graus. As categorias Ordinary e High Strain H estão relacionadas à resistência mecânica, basicamente tensão limite de escoamento. E os graus de A a F estão relacionados à temperatura de teste Charpy, quanto mais baixa, indicando materiais com maior tenacidade. Existem 16 especificações na STM A131 e cada uma corresponde a um aço diferente, com diferentes requisitos de resistência e tenacidade, selecionados por projetistas para trabalhar em diferentes posições, condições ou configurações nas estruturas. As categorias estão associadas à propriedade mínima de tensão limite de escoamento do material. Existem as categorias Ordinary, relacionadas aos aços de baixa resistência, limite de escoamento de 235 MPa, e High Strain, identificado pela letra H, que são as categorias H32, H36 e H40, respectivamente com mínimas tensões limite de escoamento de 32 kgf por milímetro quadrado, que é igual a 315 MPa, 36 kgf por milímetro quadrado, que é igual a 355 MPa, e 40 kgf por milímetro quadrado, que corresponde a 390 MPa. Essa aqui é a norma. Aí, aqui está mostrando a composição química. Aí eu tenho A131, os graus A, B, D, E. E aqui eu tenho A131, grau 32, 36 e 40. E aqui todos os que são A, D e E. E aqui é o grau F.
Qual é a diferença desse para esse? É que esse aqui é um high strain, tá? Então, esses aqui é o grau A, por exemplo, esse aqui é o AH. Aí, observa. O A é menor resistência, o AH é maior resistência. O que é de menor resistência, essa é a composição química. Observa, o carbono é no máximo 0,21. Só que essas de maior resistência, o carbono é no máximo 0,18. Aí você diz, poxa, mas eu estou indo para uma resistência maior, mas eu estou pedindo um carbono menor. Metalurgicamente, quanto mais carbono, mais resistência. É natural. Mas você vê que a especificação para maior resistência te diz que o carbono tem que ser menor. Por quê? Porque maior resistência é maior risco. E risco de quê? De falha. E aonde tem maior risco de falha? Quando você solda. E quando você solda e tem muito carbono, é maior o risco para você, se você tiver muito carbono, porque pode dar trinca e pode dar fragilidade. Então, não sei se vocês percebem que quando um camarada diz que tem que ter um carbono mais controlado, ele está querendo fugir do risco. O risco de ter uma futura falha. Quando você tem um grau A, que é um material de mais baixa resistência, os seus limites de impureza, 0,035 de enxofre e fósforo. Quando você vai para um material que precisa ter um pouco mais de resistência, os seus limites de impureza, se você testar numa temperatura de menos 60, você vai ter que controlar mais as suas impurezas, senão não vai passar. Então você vai acabar tendo um material que tem menor teor de carbono, tá vendo? Menor teor de carbono e menores impurezas. Então, naturalmente, você controla mais. Sempre que você quer alguma coisa que tenha mais propriedade de resistência ou de tenacidade, você naturalmente diminui o teor de carbono e diminui a quantidade de impurezas, para você poder atingir seus requisitos. Vimos, portanto, que para as estruturas especiais somente são utilizados aços com escoamento de 355 MPa, H36, e para as condições de pequena espessura, menor do que 10 mm, e portanto menos crítico, pode-se utilizar um aço com requisitos de tenacidade menos apertados. Quando se aumenta a espessura, os requisitos são de menores temperaturas de ensaio e, portanto, materiais que têm que ter maior tenacidade, justamente para condições onde o risco de falha é maior, pois as espessuras grandes inibem a deformação plástica. Comparando as estruturas especiais com as primárias, estas últimas menos críticas, observa-se que os requisitos ficam cada vez menos apertados e somente é exigido um material com teste a menos 40 para espessuras acima de 50 mm. No caso de estruturas secundárias, a maioria das aplicações sequer exige Sharpie e até os níveis de resistência podem ser menores. Essas condições não estão relacionadas com as temperaturas de operação, pois todas as estruturas vão operar no mesmo ambiente. Então você vê assim, numa estrutura menos crítica, eu vou exigir menos. E isso não tem nada a ver com a temperatura que vai estar em operação. Esses dados todos são dados de projeto. Isso aqui são as especificações dos materiais em projeto, associadas a diferentes graus de estruturas, categorias de estruturas, e a gente está exigindo mais ou menos em função de quê? Em função do quão crítico e em função das espessuras. E aí eu vou exigir como? Eu vou querer um material que é de maior tenacidade. Mas como eu vou saber que é maior de tenacidade? Porque eu vou testar em mais baixa temperatura. E essa temperatura que eu estou testando não tem nada a ver com a temperatura de projeto. Essa é uma temperatura de teste que vai me dizer se o material tem maior tenacidade ou não. Você pode ter um ensaio de CTOD, um ensaio de K1C, você pode ter assim também. Aí esses ensaios são bem diferentes e esses aí te permitem quantificar e relacionar. No ensaio de Sharpie é que ele é um ensaio
meio que passa, não passa na qualificação. E quanto a assegurar integridade, no sentido de ausência de defeitos, de novo vemos que o projetista elabora o plano de qualidade com maior quantidade de testes para as categorias associadas às estruturas de maior risco. Então, tá lá, as suas estruturas especiais estão na categoria 1, as primárias na categoria 2 e as secundárias na categoria 3. Agora vamos ver o que são, então, essas categorias de inspeção. Aí mostra lá, para diversos tipos de juntas soldadas, ó, juntas de topo, juntas em T, Y, K, de full penetration, penetração total ou penetração parcial. Então aqui são diferentes tipos de juntas e aqui mostra a sua inspeção visual, radiografia, ultrassom e partícula magnética. Aí você vê o seguinte, que na sua inspeção número 1 aqui, que eram aquelas que estavam ligadas com as suas estruturas especiais, você vai ter que fazer, bom, visual você faz em tudo, né? Sempre, porque a inspeção visual é obrigatória, né? Soldou tem que entrar na inspeção. Aí radiografia, aqui você faz 50% de radiografia, 50% de ultrassom e 100% de partícula magnética. Se você tiver já numa categoria 2, você vê que você só faz 10% de radiografia, 50% de ultrassom e 50% de partícula magnética. E se você tiver numa categoria de inspeção 3, você só faz 5%. Né? Então, aí então você já viu o seguinte, que se eu tenho uma estrutura mais crítica, que ela é, por exemplo, uma categoria especial, eu já digo que ela é estruturalmente uma categoria especial, a nível de inspeção ela é uma categoria especial, e isso faz com que eu tenha que assegurar a integridade mais. Eu preciso fazer mais ensaios não destrutivos para assegurar a integridade. O comportamento em serviço depende do requisito, né, que tem a ver com as especificações que estão diretamente ligadas no projeto, e a tua integridade, que também está ligada no projeto, mas que tem a ver com a sua fabricação. Tá? Então as coisas são todas interligadas e você tem que estar sempre fazendo aquela análise crítica sobre tudo, observando metalurgicamente.